Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça e vamos continuar nessa terceira hora. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro de 2023, 10 horas e 20 minutos. Revista Justiça. Debate. E ontem, dia 12, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Por isso, vamos saber como devemos nos prevenir dessa e também outras doenças do coração. Já vai estar conosco o médico cardiologista Tiago Germano, e quem já está conosco aqui em nossos estúdios é a advogada especialista em Direito à Saúde, doutora Kênia Amaral. Bem-vinda, obrigado por estar conosco na Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Sérgio. Obrigado a todos os ouvintes, bom dia. Enquanto o doutor Tiago não chega aqui no estúdio, ele já está aqui no prédio da Rádio Justiça, doutora Kênia. E o nosso ouvinte fica preocupado, né? Prevenção, arritmia cardíaca, morte súbita, temos legislações que cuidam disso? Então, a gente tem projetos de lei que estão tramitando no Senado, na Câmara, que tratam de ações educativas em saúde, né? Tem destaque para um projeto de lei de 2020 que altera a lei do SUS, a Lei 8.080, para fazer constar mais um artigo que diz que os servidores do SUS seriam obrigados a promoverem ações educativas em saúde para a população em geral, principalmente na saúde primária. Explica um pouquinho melhor esse projeto aqui que ele está prevendo. Então, esse projeto de lei, ele prevê que essas ações sejam desenvolvidas em todos os serviços de saúde, não só quando tiverem campanhas sazonais, mas que seja um projeto fixo e que essas ações de promoção em saúde façam parte da rotina diária das consultas e serviços prestados no SUS. Hoje o nosso ouvinte, ele tem direito a atendimento médico, ele tem direito a fazer essa prevenção ou não? Sim, no caso o cardiologista vai falar melhor, né? Mas no caso das arritmias cardíacas, dos infartos, mortes súbitas, isso revela a causa de doenças que são preveníveis, né? E as doenças preveníveis têm várias ações educativas em saúde, cuidar da alimentação, campanhas que inclusive já são fixas, que o Ministério da Saúde promove, por exemplo, a campanha para a diminuição do tabagismo, campanhas para tratar sobre o consumo de álcool, né? E campanhas para melhorar a alimentação. Isso tudo é feito frequentemente nas campanhas voltadas ao público nacional. E já está chegando aqui em nossos estúdios, doutor Tiago Germano, médico cardiologista. Doutor Tiago, obrigado por chegar aqui nos nossos estúdios hoje. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado a vocês pelo convite aí mais uma vez. Doutor, estamos falando então sobre o Dia Nacional da Prevenção das Arritmias Cardíacas, Morte Súbita. A data foi celebrada ontem. E qual é a importância de trazermos esse tema? Porque as pessoas estamos acompanhando frequentemente notícias. Fulano morreu, morte súbita. O que está acontecendo com o brasileiro, hein, doutor? A morte súbita, as arritmias cardíacas, elas estão dentro do contexto das doenças cardiovasculares, né? Então, se a gente pegar hoje, na data de hoje, né, no site do cardiômetro, né, um site da SBC que faz a estatística da mortalidade por doença cardiovascular no Brasil, são mais de 349 mil mortes, né, só na data de hoje. Então, nesse contexto, né, a gente tem que diversos fatores, né, estão contribuindo para isso, né? A gente não pode esquecer que a gente ainda tem um reflexo da pandemia nisso tudo, né? Então, pessoas perderam a sua rotina de atividade física, mudaram seus hábitos alimentares, né, deixaram de fazer seus check-ups, estão retornando agora, alguns nem retornaram, perderam o segmento, né? Os fatores de risco tradicionais, né, como hipertensão, diabetes, né, colesterol, dislipidemia, então tudo isso ainda contribui para o aumento da mortalidade cardiovascular, né? Temos também sequelas da Covid ou não? Temos, já tem vários estudos, né, a respeito, né, das sequelas do ponto de vista cardiovascular, né?
Então, mortes cardíacas por inflamação cardíaca, né? A miocardite, que aconteceu durante a infecção pelo vírus do Covid, e que pode trazer sequelas tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Então, são pacientes que a gente tem que manter o segmento, né, de todos esses pacientes e saber que eles têm propensão a desenvolver arritmias cardíacas. Pois é, temos essa prevenção, então, que o próprio governo tem que oferecer para o cidadão, doutora Kênia? Exato. Doutor Tiago, eu estava falando para o Sérgio aqui, para os ouvintes, que o Ministério da Saúde já tem campanhas fixas que ocorrem anualmente. Prevenção ao tabagismo, prevenção ao uso de álcool e outras drogas, e campanhas também para melhorar, para os usuários do SUS melhorarem a alimentação. Tudo isso contribui na prevenção desse tipo de doença cardiovascular, né? Sim, certo. É extremamente importante, né? A gente tem que falar de prevenção de doença, de morte cardíaca, igual a gente fala sobre prevenção de câncer, né? Nós estamos falando de uma doença que mata mais do que 2 vezes, se somado todos os tipos de câncer juntos, né? Então, assim, nós estamos falando da principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, temos que fazer prevenção disso, né? Tem que se fazer campanha, né? Como se faz de câncer de mama, como se faz de câncer de próstata, né? Então, temos que colocar isso mais na mídia, né? Para que as pessoas entendam que tem que se fazer check-ups, que tem que cuidar da saúde e prevenir a morte cardíaca. Doutor Tiago, morte súbita é de fato súbita ou ela dá sinais antes? Pode dar sinais, mas o termo morte súbita é uma morte inesperada, né? É uma morte inesperada mesmo. Então, a grande, né, maioria das mortes súbitas estão relacionadas ao infarto. É claro que a gente tem outras formas de morte súbita. Por exemplo, a gente tem as arritmias genéticas, né, com características hereditárias. Por exemplo, a síndrome de Brugada, que é mais comum, é uma doença rara, mas é mais comum em pacientes jovens e que também pode levar a uma morte súbita. Mas no contexto, né, maior, é o infarto, o grande causador da morte súbita no Brasil. Mas o infarto está ligado também às condições dos hábitos, à alimentação, gordura, ao que o infarto está ligado? Isso, a tudo isso. Tabagismo, sedentarismo, diabetes não tratada, hipertensão não tratada, né? A gente está tendo um problema muito sério com os jovens agora, voltando o uso de produtos derivados do tabaco, né? Então, temos uma grande responsabilidade nisso. O Brasil é exemplo para o mundo. Nós saímos de uma taxa de 30% de adultos fumantes para hoje menos de 12%. E está voltando. Os jovens estão sendo atraídos cada vez mais para o cigarro eletrônico. Isso. Num primeiro momento, isso foi falado que seria uma estratégia para se parar de fumar. Não, a indústria ela é sábia. Ela coloca sabor, ela coloca odor e atrai os jovens. E pelo contrário, os jovens estão entrando nesses produtos e migrando para o tabaco, para o cigarro comum, né? Então, temos que voltar também a atenção para isso, porque é um fator de risco importantíssimo para o infarto. Esse consumo, doutora Kênia, tabaco, vape, essas formas alternativas, cigarro eletrônico, estamos falando de jovens, mas nem são maiores de idade, eles podem? Não podem. É proibido também por lei que os cigarros tenham sabor. E o que acontece? O vapor entra no Brasil ilegalmente, né? Pelas fronteiras, principalmente pelas fronteiras aqui dos países próximos aqui que a gente tem mais contato. E são vendidos facilmente em qualquer tabacaria que a gente encontra. E está sendo difícil barrar, né? A legislação proíbe, a polícia apreende bastante esses produtos, mas mesmo assim é fácil comprar num aplicativo e entregar na sua casa. Essa situação é bem complicada. A senhora acompanha os jovens também tendo problemas cardíacos precocemente por causa disso? Na verdade, assim, existe estudos a respeito disso, né? O porquê do aumento da mortalidade cardíaca em pessoas agora na faixa dos 30 anos, né? Porque não era tão comum você encontrar na faixa dos 30 anos a morte cardíaca. Então, alguns fatores de risco, né, que mudaram, a pandemia influenciou nisso, como já foi citado, mas a volta também do tabagismo em jovem,
Temos outras questões também, drogas ilícitas, uso abusivo de esteroides, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa indústria dos esteroides, né? Sendo prescrito de forma indiscriminada. O CFM já regulamentou o uso do esteroides, né? E proibiu o uso de esteroides para fins estéticos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é outro fator que contribui também para as mortes súbitas. Entra também a questão de idade, né, para fazer o uso desse tipo de medicamento, os esteroides, né, doutora Kênia, doutor Tiago? Mas o que acontece no uso dos esteroides é que, em alguns casos, usam medicamentos regulares, prescritos, que são usados de uma forma indevida. Eu soube, doutor, até você pode me explicar se é isso mesmo, que se usa, por exemplo, somatropina, que é um hormônio de crescimento, para fins de usar ele como um anabolizante. Olha, dentro do consultório a gente pega formulações assim que é de dar arrepio no cardiologista, porque a gente sabe que essas coisas vão cair nas nossas mãos, na emergência, né? Isso vai voltar para o cardiologista. Então, a gente pega esteroides associado com diuréticos, associado com hormônio da tireoide, associado com anorexígeno, associado com derivados de anfetamina. Então, assim, é aquela associação, aquela bomba que a gente chama, né? A pessoa quer emagrecer, quer enxugar, quer ganhar massa muscular. E aí estamos falando, né, de produtos extremamente pró-arrítmicos quando associados, né? Então, você vai para uma academia fazendo a ingesta de todos esses produtos. A atividade física que aumenta ativa a sua carga adrenérgica, né, ali durante a atividade física, e você fazendo uso de todas essas substâncias pró-arrítmicas. Então, temos aí um território criado para uma morte súbita, né? Então, temos que alertar sobre essas fórmulas milagrosas de emagrecimento e ganho de massa muscular. Isso deve ser feito com muita cautela e tem que lembrar que o fim da atividade física é ganho de saúde cardiovascular, principalmente, redução de mortalidade cardiovascular. Então, a gente não pode ir para uma atividade física para reduzir mortalidade cardiovascular, né? Então, temos que alertar sobre isso. E o perfil de gênero, homens, mulheres, tem alguma diferença hoje que o senhor vem acompanhando sobre casos de morte súbita e até casos de arritmia? A morte súbita no homem e na mulher, o homem é mais prevalente até a quarta, quinta década. Quando a mulher entra na menopausa, que ela perde o benefício do estrógeno, ela se iguala ao homem em termos de mortalidade cardiovascular. Até já se foi tentado falar, então vamos, né, o que o bom senso diz, a ciência não acompanha muitas das vezes, né? Então vamos fazer reposição hormonal na mulher para diminuir a mortalidade cardiovascular. Não se aplica. Não se aplica. Então, pelo contrário, né, é um fator de risco a mais. Então, é tanto que nas nossas consultas, quando a gente, de risco pré-operatório, por exemplo, a gente sempre tem que perguntar se a mulher faz terapia de reposição hormonal, porque aumenta o risco cardiovascular. Então, a mortalidade, ela atinge todas as faixas etárias. E quanto mais velhos nós vamos ficando, e mais fatores de risco a gente tem, mais chance a gente tem de desenvolver a doença. Complicada a situação da mulher, né, doutora Kênia? Complicado. Eu até queria perguntar pro doutor Tiago. Aproveitar, então. Existem projetos, já existem leis estaduais obrigando a que seja disponibilizado em shows, locais públicos de grande circulação, desfibriladores, em que isso contribuiria para salvar vidas, no caso de morte súbita, por exemplo? Contribui muito, né? A gente deve sim ter desfibriladores em ambientes onde a gente tem um grande número de circulação de pessoas, né? Existe até uma discussão a respeito se isso deve ser obrigatório dentro de academias, tá? Mas o que eu tenho lido a respeito, o que eu já li a respeito, é que aqui no Distrito Federal, se não me engano, acima de 1.500 pessoas de circulação dia naquele local, você deve ter um DEA, um dispositivo, um desfibrilador automático. É importantíssimo porque você pode salvar uma vida, né? É claro que você precisa de pessoas que saibam reconhecer uma parada cardíaca. E isso não é difícil, isso é um treinamento que deveria ser feito nas escolas, né? Tem países que isso é feito nas escolas. E tem um projeto de lei na Câmara
para que seja obrigatório o ensino de primeiros socorros nas escolas. Deve. A pessoa... Porque assim, o que acontece muito hoje? Você encontra uma pessoa que cai ali na sua frente, né, desacordada. O que todo mundo faz? Ninguém põe a mão. Temos que aguardar o serviço de resgate. E nessa fase de 4 a 6 minutos, sem ser iniciado, né, a massagem cardíaca, que é a ressuscitação cardíaca, você já tem lesão cerebral irreversível. Com 4 a 6 minutos que você ficou ali esperando chegar um serviço de resgate. E como identificar, então, se a pessoa está com uma parada cardíaca? É simples. A gente deve abordar essa pessoa. Primeira coisa é você já pedir por ajuda, né? Se tiver alguém ao seu lado, ligue para o SAMU. Veja se essa pessoa está inconsciente. Com os 2 dedos, médio, indicador, tentar pegar um pulso, né, na região do pescoço, né, na carótida. Não é difícil também de localizar. E não identificou pulso, inicia a RCP. Tá? Pelo menos 100 compressões por minuto. Né? Vamos explicar de novo, então. Peraí, como que funciona essa massagem cardíaca? Que o senhor até falou uma sigla aí. Isso, a ressuscitação cardiopulmonar. Né? Que ali naquele primeiro momento vai ser só a ressuscitação cardíaca. Né? Então, você encontrou uma pessoa desacordada, você já, né, chama por ajuda, chama essa pessoa, verifica se a pessoa realmente está inconsciente, tenta checar o pulso dela, que você tenta palpar na região do pescoço, aqui na carótida. Não identificou, isso não deve ser demorado. Você não deve ficar ali 1 minuto tentando, não. Você colocou o dedo ali, não sentiu o pulso, chamou a pessoa, ela está desacordada, inicia a RCP, inicia a massagem cardíaca. Por quê? Mal você não vai fazer essa pessoa. Mal você não vai fazer. E o benefício é muito maior do que o malefício. Então, são pelo menos 100 compressões por minuto. 100 compressões por minuto. Compressões eficazes. Vai, né? Contando ali. Você usa o peso do corpo, né? Estende os braços, coloca, né, sobre o externo, esse osso aqui do meio, né? E compressões utilizando o próprio peso do seu corpo. Você tem que aprofundar o tórax pelo menos 5 centímetros em cada massagem, tá? Então, é um treinamento simples, fácil, né? O suporte básico de vida deveria ser ensinado em todos os locais, porque é para leigos, não é só para profissionais de saúde. A gente tem um suporte avançado de vida, esse sim são para os profissionais de saúde, mas o suporte básico de vida, ele deve ser difundido na sociedade, para que as pessoas possam iniciar esse serviço de ressuscitação cardíaca até a chegada do serviço de emergência. Mas como identificar a altura da massagem cardíaca, né? Como a pessoa tem certeza que está no externo? Aqui você palpa, né, o osso, né, do externo, aqui o chifoide, né, o processo chifoide. Você vai em cima, aqui na transição entre o osso aqui e a região epigástrica, aqui onde está o nosso estômago aqui, né? A gente sente um ossinho aqui. Então, você vai colocar o seu peso do seu corpo aqui nessa região para poder fazer as massagens cardíacas. Não tem o risco de quebrar uma costela, né? Pode sim. Se o paciente for idoso, tiver artrose, sim, você pode, e muitas vezes quebra, fratura, mas é reversível, né? Agora a morte não tem o que se fazer, né? Pois é, temos os projetos, doutora Kênia, para colocar esse desfibrilador nas localidades, mas também essa lei garante que tenha pessoas habilitadas para fazer uso dele? Pois é, as legislações aprovadas nos estados, porque não tem uma legislação nacional, tem um projeto em trâmite na Câmara dos Deputados, mas nos estados, as legislações que eu vi, Rio de Janeiro, São Paulo, eles colocam isso nos espaços de grande circulação e onde tem shows grandes, e tem que haver um bombeiro civil, né, que o pessoal chama de brigadista, para poder utilizar esse equipamento. E a utilização desse equipamento, doutor Tiago? Por isso que a gente tem que simplificar, né? Por isso que a gente tem que simplificar as coisas, né? Não é difícil você usar. Uma pessoa leiga pode usar, sim, um desfibrilador automático, desde que ela tenha um treinamento básico, né, para suporte de vida. Então, por quê? Porque você só vai retirar, né, ali as pás, né, e colar no peito do paciente, e o próprio aparelho vai identificar ou não o ritmo de choque. Então, você não tem que fazer... É diferente dos que a gente tem dentro do hospital, que ali eu determino o choque ou não, se eu vou fazer a cardioversão ou não. Ali é o próprio aparelho, ele vai fazer a leitura. Se ele identificar que é um ritmo chocável, ele vai avisar, vai pedir para que todos se afastem e vai aplicar o choque. Então, é extremamente
simples e fácil. Então, é realmente uma questão de difundir conhecimento, né, para a sociedade, para que isso possa ser realmente um instrumento de uso e de resgate de vida, né? Vamos explicar para o nosso ouvinte como é que funciona o choque, né, neste caso. O coração está acelerado demais, o choque serve para dar um boot, como se fosse o computador. Como é que funciona? É como se fosse um reset mesmo, vamos dizer assim. Porque o ritmo de parada cardíaca, na grande maioria das vezes, é o ritmo de fibrilação ventricular. A gente Explica também isso para a gente, por favor. Isso. É um ritmo que o coração bate numa frequência extremamente alta, mas ele não está contraindo eficazmente, ele só está fibrilando. Tá? Então, é um ritmo que o coração está parado. Ele está fibrilando, mas está parado. Ele não está funcionando mais como bomba, né? Então, o choque elétrico é justamente isso. Você dá um reset no coração para que esse ritmo volte para um ritmo sinusal, que é o ritmo normal do coração. Tá? Então, as paradas cardíacas, as mortes cardíacas, elas são por essas arritmias complexas. Ou ataque ventricular sem pulso, ou a fibrilação ventricular, ou a sistolia, que é mais raro, né, que é um ritmo que o coração realmente está parado sem atividade elétrica e que não é um ritmo chocável. E que o DEA identifica que não é um ritmo chocável. Então, você retorna a massagem. Não é um ritmo chocável, retorna a massagem novamente. O próprio equipamento avisa O próprio equipamento avisa, né? Então, é treinamento. É um treinamento simples que pode ser ensinado, inclusive, nas escolas. Bem complicado entender isso, mas precisamos esclarecer o nosso ouvinte, né, doutora Kênia? E a pessoa que está ali tem o desfibrilador, a pessoa passou mal e ela não fez nenhum procedimento. Essa pessoa também tem alguma omissão que ela pode responder? Quem responderia? O profissional que está ali designado para usar aquele aparelho. Porque hoje todo mundo tem ele câmeras está no local. Aqui no DF, por exemplo, que tem uma legislação que obriga, num evento com mais de 1.500 pessoas, tenha esse equipamento e tenha o profissional lá para operar o equipamento, se não tiver esse equipamento lá e não tiver o profissional, a empresa que organizou o evento pode responder. Se caso haja o profissional e ele não haja, ele não entre em ação, ele pode responder. E hoje temos câmeras espalhadas em todos os locais, aí fica mais fácil comprovar a omissão. Exatamente. A arritmia, ela vem surgindo também cada vez mais cedo, doutor? Como é que o senhor vem analisando isso? E explica direitinho, porque as pessoas confundem palpitações, arritmia, tudo a mesma coisa? Assim, a arritmia é uma alteração do ritmo cardíaco, né? Então, a gente pode ter alterações que são as taquiarritmias, que são ritmos mais que o coração está acelerado, como as bradiarritmias, o coração está numa frequência mais baixa, e alterações do próprio ritmo do coração, que sai do ritmo sinusal normal. A gente tem um ritmo, né? O coração bate num ritmo como se fosse um ritmo de marca-passo, né? Em algumas arritmias, esse coração sai do ritmo. Os fatores de risco são diversos, né? Os fatores tradicionais para doença cardiovascular, como nós já citamos, mas aqui ainda entra a obesidade, a apneia do sono, causas secundárias, por exemplo, um hipertireoidismo, né? Também pode causar arritmias cardíacas, uso, por exemplo, de diuréticos de forma, né? O uso de medicamentos de forma inapropriada, você pode provocar, por exemplo, uma redução do potássio no seu sangue ou do sódio no seu sangue e também pode causar arritmias cardíacas. Medicamentos, a gente tem alguns medicamentos que prolongam o intervalo QT, que é uma alteração no eletrocardiograma de repouso do paciente e que também pode induzir arritmias cardíacas. Drogas ilícitas, o álcool, o excesso de álcool. A gente tem até uma síndrome de Holiday, onde as pessoas tomam muita bebida alcoólica durante o final de semana e acaba fazendo uma arritmia, né, e vão por muitas vezes parar no pronto-socorro com essa arritmia, que é identificável e é teoricamente uma arritmia benigna que a gente consegue reverter ali no pronto-socorro. Então, drogas ilícitas como cocaína, né, derivados todos também, até pelo efeito simpático mimético, também pode causar arritmias cardíacas. Além das arritmias de característica genética. Então, nós temos também e que também podem ser hereditárias. E que muitas vezes são as mais difíceis de serem identificadas, porque é mais comum em jovem, apesar de ser raras, não são muito frequentes, mas é mais comum em jovens
E que tenha a história clínica é importante para você encontrar esse paciente, porque geralmente tem na família histórica de morte súbita em pessoas jovens, né? Então, você tem que identificar esse paciente, porque muitas vezes ele corre risco. E às vezes ele está dentro de uma academia fazendo, ou numa prova de maratona, fazendo uma atividade de alto desempenho, e ele é um potencial paciente para uma morte súbita. Doutora Kênia, caso diagnosticado, a pessoa é cardíaca, independente da idade, qual é a obrigação tanto de plano de saúde ou da rede pública para cuidar desse paciente? Então, nesse caso aí, passa tanto pela saúde primária, como pela atenção mais complexa, quando o paciente já está num estágio mais complicado da doença. Mas como a gente estava falando no início, o SUS trabalha e tem portarias, normativos na questão da prevenção e na questão da mais complexa, tanto os planos de saúde quanto os serviços de saúde têm alguns procedimentos já padronizados para esse tratamento. Estamos passando por esse calor agora, né, doutor Tiago? Isso aumenta o risco cardíaco. Até falei para o senhor pegar sua água ali. A água ajuda também a diminuir esse ritmo? Com certeza. Os extremos sempre são mais complicados para o sistema cardiovascular. Sempre sobrecarrega o sistema cardiovascular. Nós já viemos aqui uma época falar sobre o problema do frio, né, que sobrecarrega o sistema cardiovascular, mas o verão também, com temperaturas muito elevadas, pode também provocar alterações, sobrecarregar o sistema cardiovascular e principalmente pela desidratação. Então, a gente tem que estar muito atento aos idosos nesse período. Crianças muito pequenas e idosos, né? Porque a desidratação neles são mais comum, né? Então, a percepção da sede, muitas vezes, no paciente muito idoso, é alterada. Ele não percebe e ele toma pouca água. E aí, a desidratação pode ser um fator potencial e agravar uma situação clínica que ele já tem. Um diabetes que ele já tem, uma doença cardíaca que ele já tem, e acabar descompensando e, às vezes, provocar o óbito. Até acredito que o senhor pode confirmar para mim. O idoso que não toma água, ele desenvolve até outras características que podem ser diagnosticadas como outros problemas, né? Como o Parkinson, o Alzheimer, e a falta d'água que provoca isso. Sim, quando tem uma demência, né, quando tem alguma alteração cognitiva no idoso, aí sim que os familiares têm que ficar mais atentos em relação a isso, né? E às vezes ofertar mesmo a água. Às vezes você reservar, né, em garrafas PET, até para você quantificar quanto que está sendo tomado durante o dia, né, para não correr o risco de ter desidratação. E o nosso clima aqui no Distrito Federal, estamos numa capital que tem uma altitude elevada. Isso também é outro fator que acaba incidindo mais casos de infarto aqui no DF ou não? Sim, altitude, umidade, né? Umidade baixa, né? Então, nós temos mais fatores complicadores, sim. Então, o clima interfere na saúde cardiovascular e a gente sabe disso, né? Então, você está numa altitude maior, numa umidade mais baixa, com extremos, tanto para o frio quanto para muito calor, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação, principalmente, à alimentação, né, à ingesta hídrica e os horários de atividade física. Então, a gente não tem que se expor àquele calor muito extremo, né, ali do meio da tarde, né, final da manhã. Então, sempre preferir horários mais amenos para a realização de atividade física. A alimentação e o vinho, é vilão, não é? É bom, não é, hein, doutor Tiago? Acredito que temos muitos admiradores desta bebida que estão preocupados. Temos, assim, o vinho, sim, o vinho tinto, né? A gente tem uns taninos no vinho tinto, né? Os flavonoides que são benéficos do ponto de vista cardiológico em pouca quantidade. A gente tem que sempre lembrar disso. Eu tenho muito receio, eu já comentei isso a respeito disso, que eu tenho muito receio em falar sobre bebida alcoólica como benefício para o sistema cardiovascular. Porque as pessoas não podem entender que isso acontece com uma garrafa de vinho diariamente. O uísque também, as pessoas falam? Todas as bebidas. Você tem um limite que teoricamente, de álcool, que é até benéfico, né? A taça de vinho, né, 300 ml de cerveja, né? Então, você tem esse limite. O difícil é as pessoas pararem nesse limite. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado
para não estimular, né, a bebida alcoólica. Sempre ser com bastante moderação. Existe sim um benefício, mas tem que ser bem moderado. Algum equívoco de algo que se diz que é bom para o coração e não é? Que é bom? Bom. Toma isso, toma aquilo. E é o contrário, você fica preocupado, fica arrepiado até quando houve alguma coisa assim. De imediato, eu vou tentar me recordar assim, mas assim, o que a gente, na grande maioria das vezes, vê no consultório são pessoas fazendo uso de fitoterápicos, né? De fitoterápicos, porque aquele chá me falaram que é bom para o coração, E na grande maioria das vezes, mesmo a gente não tendo muitas vezes a comprovação científica a respeito disso, a sabedoria popular também deve ser levada em conta, né? Então, isso passa de gerações para gerações, tá? E o que a gente, na grande maioria das vezes, fala assim, às vezes o benefício é discutível, mas o malefício também não existe, né? Então, uma coisa que o benefício é discutível, mas não traz malefício, tudo bem. Você pode tomar seu chazinho, não vai ter problema nenhum. O problema é excesso também dos chás. O problema, a meu ver, lembrei de algumas coisas aqui. Principalmente em idosos, né? Ele chega no consultório com aquela sacolinha de medicamentos, porque ele entra na farmácia e além dos remédios que ele deve tomar, porque está na prescrição médica, são embutidos a ele outras medicações. Aí entram medicamentos com baixa evidência científica de benefício cardiovascular, né? E aí é vendido para o paciente pílulas milagrosas. Vou citar uma aqui, ômega 3. Há diversos questionamentos a respeito do uso de ômega 3, como a pílula que rejuvenesce, e todos os estudos que se tenta com ômega 3, no perfil de risco mais elevado que existe, no paciente de muito alto risco cardiovascular, que já sofreu evento cardiovascular, e não se chega a um benefício concreto, né? Ou um benefício muito discreto, num perfil de risco muito alto, para triglicerídeos acima de tanto, e isso é difundido na sociedade como uma pílula milagrosa. Então, e não é barato. Isso custa para um idoso, na grande maioria das vezes, mais de R$100 por mês. E aí, somado aos medicamentos do coração que ele deve tomar, isso pesa no orçamento. Então, não é uma campanha contra o ômega 3, pelo contrário, né? O que eu disse, o benefício é discutível, o malefício não existe. Então, quem quiser tomar, não estou aqui fazendo campanha contra o ômega 3. Mas é isso que a gente tem que discutir muitas vezes, e eu tenho que conversar isso a respeito com o paciente. Olha, o benefício aqui é discutível, o malefício não existe. Então, vamos trocar esse ômega 3 por alimentos da feira, mais saudáveis, por vegetais, por legumes. Olha quanto você consegue comprar de comida natural, de comida que vai trazer mais benefício e tem mais comprovação do que esse ômega 3 que você está tomando, ou essa coenzima Q10 que você está tomando, né? Então, é isso que a gente tem que colocar para os nossos pacientes. E eu tento fazer isso dentro do consultório. Retirar aquilo que não é necessário e que pesa no orçamento, principalmente do paciente idoso. Esse comportamento, doutora Kênia, do balconista de farmácia empurrar esses suplementos, existe também alguma regulação sobre isso? Ele então, pode fazer dessa forma? A Anvisa regula esses suplementos. Eles têm número de registro, mas eles não são propriamente... Eles são suplementos alimentares, né? Eles não são propriamente medicamentos, mas têm que ser vistos com parcimônia, né? E tem sempre também o fitoterápico da vez, né? Teve a era do ginkgo biloba, do ginseng, e sempre aparece um novo. O próprio SUS tem, pela característica de integralidade, tem nas portarias a oferta no serviço do SUS de fitoterápicos e incentivo da tradição cultural de plantas medicinais, né? E o problema são os excessos, né? E como que isso é feito. Isso. Nesse caso, fitoterápicos também. Procura um médico para saber se pode tomar? Eu, assim, o que eu faço é saber do meu paciente tudo que ele toma. Tudo que ele toma. Porque, às vezes, quais remédios você toma? Ele te passa o nome dos remédios. Aí ele não te passa os suplementos, não te passa os fitoterápicos, entendeu? Então, assim, eu quero saber tudo que você toma. Vamos colocar aqui na mesa tudo que você toma. Aí, diante disso, aí eu vou olhar. Porque tem algumas coisas, por exemplo, que tem uma dose excessiva de cafeína. Por exemplo, o chá preto. O chá preto tem uma dose alta de cafeína.
né? Então, energéticos, pó de guaraná, né? Então, e aí determinados pacientes não pode porque é contraindicado mesmo. Esse paciente já teve um infarto, ele tem uma área cardíaca mais favorável a arritmias, que nós estamos conversando aqui, arritmias complexas. Então, esse paciente ele não deve tomar coisas que são estimulantes, né? Então, o que você toma? Eu tomo energético, tomo um energético todos os dias. Não deve tomar, entendeu? Não deve ser... Taurina, né? Ah? A taurina dos Isso. energéticos. Então, assim, porque também tem uma dosagem alta de cafeína, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Com essas bebidas que são estimulantes, nem todo mundo pode. E mesmo quem pode, não deve tomar em excesso também. É maca peruana, é tríbulos terrestres, o que é mais assim que é bom ter cuidado, cautela? Olha, principalmente os que são estimulantes. Principalmente os que são estimulantes, né? Então, tudo aquilo que é estimulante, que de alguma forma foi prescrita, por exemplo, para perda de peso, entendeu? A gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, né? Então, aqueles que são anorexígenos, que são estimulantes, né? De alguma forma, vai aumentar o seu metabolismo. Por quê? Porque a intenção é que você queime mais, queime calorias. E se a intenção é que você queime calorias, de alguma forma vai aumentar seu metabolismo. E se vai aumentar o metabolismo, consequentemente vai ter alguma repercussão no seu sistema cardiovascular. Às vezes até na sua frequência cardíaca e na pressão arterial. E às vezes aquele paciente que ele está ali no limiar, ele só precisa de um empurrãozinho para ter uma morte súbita, às vezes essa é a substância que vai ser esse empurrãozinho. As pessoas tomam proteína e acham que vão ficar forte sem ir para academia. Esse é um problema também, que você acaba estimulando seu corpo para produzir mais, mas não faz a queima adequada. Isso é uma grande preocupação até, né, nossa também, dos nefrologistas, né? A suplementação em paciente hipertenso, em paciente diabético que já tem lesão renal, né? E você sobrecarrega ainda mais o rim para metabolizar essas substâncias, né? Então é outra coisa, não estou demonizando os suplementos de forma nenhuma, porque senão daqui um pouco eu vou ser taxado aqui como o médico que não gosta dos fitoterápicos, dos suplementos. Não é isso. A gente só tem que ter cuidado em relação a isso, a toda a suplementação, né? A gente sobrecarrega nossos órgãos quando a gente passa de um determinado limite. Chegou mais uma pergunta aqui, quer dizer, a primeira de hoje. Doutor Edilson Barbosa, ele participa conosco, é presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil. Ele pergunta para o senhor: pessoa com autismo tem maior tendência para problemas cardíacos ou não? Pessoas com autismo? Com Down, sim, né? Já temos alguns casos de crianças que já nascem cardiopatas, né? A síndrome Down, sim. Ela tem mais correlação com doenças cardíacas. E grande causa do óbito desses pacientes é por desenvolvimento de doença cardíaca. Com autismo, nesse momento, eu não me recordo se há alguma doença que tenha realmente correlação com autismo. Vou fazer uma última pergunta para o senhor, né? Que estamos falando também sobre a alimentação. E muito se fala a dieta do Mediterrâneo, uma dieta saudável, os europeus vivem mais, têm menos problemas cardíacos. Isso é verdade? E qual a alternativa, já que estamos no Brasil, para uma dieta quase chegando ali perto da dieta do Mediterrâneo? Olha, assim, a minha orientação de dieta, é claro que eu não tenho a formação em nutrologia, né? Então isso está mais com o pessoal da nutrição, está mais com o pessoal da nutrologia, e eu, né, encaminho meus pacientes, na grande maioria das vezes, para esses profissionais, para ter uma orientação dietética a mais. Agora, sim, um conselho básico que a gente deve ter é alimentação rica em fibras, né? Pobre em carboidratos, né? A gente dá mais preferência a proteínas do que próprio ao carboidrato, né? Tomar cuidado mesmo com a proteína, com aquela proteína mais gordurosa, por exemplo, a pele do frango, né? Então, dá preferência para cortes mais magros, né? Tentar comer peixe, por exemplo, a carne do peixe, a carne branca, né? Que ela seria menos, né, gordurosa também, traria mais benefício. As sementes, né, oleaginosas também, a gente tentar inserir na dieta, tá? Isso é importante também. Mas, de uma forma geral, não ter excesso. Se a gente moderar a nossa alimentação e não exceder, né, não fracionar mais as nossas refeições, não deixar só para aquela hora do almoço chegar e fazer aquele prato enorme, né? Iniciar pela salada, fazer um prato de salada inicialmente, já sacia um pouco a sua fome, para depois você ir para servir os demais, né?
Então, é isso. E tem uma rotina de atividade física, pelo menos 200 minutos de atividade física aeróbica por semana. Muito bem, falamos aqui na Rádio Justiça sobre o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Quero agradecer a doutora Kênia Amaral, advogada, especialista em Direito de Saúde. Doutora Kênia, obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Sérgio, o convite. E em resumo aqui, a gente pode tirar que a prevenção é o melhor remédio, né? Está certo, obrigado por estar conosco. Eu agradeço também ao Dr. Tiago Germano, médico cardiologista. Dr. Tiago, obrigado por estar aqui mais uma vez. E qual é o seu conselho final para o nosso ouvinte? Isso aí, vou reforçar sobre a prevenção. É claro que a gente tem mortes cardíacas que são inevitáveis, né? Mas a grande maioria são evitáveis, né? E a prevenção está nos hábitos de vida. Então, bons hábitos de vida, a gente consegue evitar a grande maioria das mortes. E rapidinho, e aquela notícia que chega daquele praticante de esporte contínuos, um atleta compete e uma morte súbita? Esse nós temos, por isso que eu digo e sempre faço isso no consultório. O paciente que mais me preocupa não é aquele que faz a caminhadinha no parque, é o paciente de alto rendimento. Esse paciente a gente tem que investigar ele a fundo, porque ele vai ao limite e ultrapassa o limite dele. Ele faz uma maratona de 42 quilômetros. Então, esse paciente nós temos que avaliar muito bem. Existe, como eu vou dizer, as cardiopatias genéticas, tanto as arritmias genéticas quanto as cardiomiopatias genéticas, e que pode trazer alterações estruturais ou não cardíacas e que predispõe esse paciente a uma morte súbita, mesmo ele não tendo fatores de risco, por exemplo, para infarto. Mas ele pode fazer uma arritmia complexa, uma morte súbita, por outros mecanismos. A gente tem que avaliar muito bem esse paciente do alto rendimento. Não se sobrecarregue, seria o conselho. Também. E faça check-ups, faça prevenção. A gente tem que fazer prevenção de morte súbita. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje. O Revista Justiça fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte. A produção de Leandro Bezerra. Trabalhos técnicos Luiz Alves. Programação musical Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Essa entrevista vai estar disponível no YouTube e você pode compartilhar futuramente para aquela pessoa que você está aí preocupada com o coração dela. Daqui a pouquinho você vai ter essa entrevista disponível lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. 11h02, está chegando aí a Ariana Fonseca e o Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.